Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui, Regina, o nosso canal, eu considero um canal de Jesus, tá? Não é meu não, eu sou um instrumento. O nome dele, muita gente pergunta, é @Jesus Mestre Amado, tudo juntinho, e com letra minúscula, Jesus Mestre Amado. Quem decidiu pela letra minúscula foi o YouTube, sinceramente eu não sei porquê, eu não entendo nada disso. @mestre Jesus Mestre Amado, tá bom? Quem quiser seguir, tem algumas passagens bem interessantes, aliás, algumas não, todas, né? Me dá licença só um pouquinho, que eu vou abrir um pouquinho essa porta, porque tá bem quente aqui dentro do meu cafofo. E abrindo uma gretinha da porta entra um arzinho bom. Eu ainda tô rouca, peço desculpa pela falha da minha voz, tá bom? Mas como eu sou muito resistente a remédio, eu deixo sarar sozinho, tá? Hoje nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30. É uma passagem, e é bem pequenina essa passagem, ela se chama A Blasfêmia dos Escribas. Quem são os escribas? Os escribas são aqueles doutores da lei que viviam na sinagoga dia após dia, estudando as velhas escrituras, Moisés e os profetas, e também pregando, né? Pregando, lendo as velhas escrituras sem parar e dando, é lógico, as suas opiniões próprias e sempre assim para condenar, sempre assim aquela forma cruel de pregar, né? Colocando todo mundo com aquela culpa. Sabe aquela culpa do pecado original, que Adão e Eva veio e pecou e que a gente paga por conta disso até hoje? Era mais baseado nisso. E também dinheireiros, explorava muito as viúvas e os pobres. Tinha lá um gasofilácio, que era uma coisa de madeira, um artefato de madeira, tipo uma pirâmide grandona, e aqui tinha em cima um buraco onde as pessoas colocavam as ofertas. Eles davam muita importância a quem dava a oferta grandona, né? Eles ficavam de olho em quem ia colocar o dinheiro. Eles viviam por conta disso. Não trabalhavam e viviam com esse dinheiro do templo. Será que é no passado? Ou será que tem muita gente que vive de oferta ainda hoje? Chamados dízimos, né? Eu não sei porque que esse povo não pode trabalhar e ter seu salário, né? Para se sustentar. Então, e a blasfêmia é falar mal, é deteriorar, né? É às vezes até xingar, blasfemar. E Jesus, nessa passagem, vai receber essa blasfêmia desses escribas, desses doutores da lei. Tinham uma empáfia muito grande, se julgavam superiores a todo mundo, detinham nas mãos, ninguém podia ter, a Torá. A Torá são 5 livros só, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que começa com Gênesis, passa por Êxodo, Levítico, Número e Reis. 5 livros só. Não tinha nada dos profetas e nem pensar em Novo Testamento, né? Porque primeiro que nem havia. O Novo Testamento surgiu com a vinda de Jesus, algum tempo depois, quer dizer, muito tempo depois, 1500 anos depois de Moisés. Então, eles estudavam só o Velho Testamento porque eles ficavam esperando o tal do Messias, que havia sido anunciado pelos profetas, principalmente por aqueles profetas que eles mais gostavam, né, de ler, mas que eles pregavam e pregam mesmo até hoje, é a chamada Torá, que são esses 5 livros aí, que eles dizem que veio para Moisés direto do Deus chamado Javé, ou Jeová, ou Iavé,
ou Alá, e vários outros nomes que ele tinha. Então, eles vão blasfemar contra Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos é mais resumido, mas eu vou misturar com os outros dois evangelistas. Ele começa dizendo assim: e foram para uma casa. Está bem no principinho do Evangelho de Marcos. Inclusive, no capítulo, nos versículos anteriores, Jesus vai eleger os seus 12 apóstolos, que começaram a seguir, deixaram tudo e foi seguir Jesus. E foram, porque Jesus e os apóstolos, para uma casa. Que aqui Marcos não explica por que ele foi para essa casa. Mas lá em Lucas explica que tinha um endemoniado, um obsidiado, ou lunático, como chamava naquela época. E Jesus se viu cercado de uma multidão e a casa ficou lotada. E ali no meio daquela multidão, ele cura esse endemoniado, ele afasta esse chamado demônio, né? Ou Satanás, como chamava naquela época, ou até mesmo diabo. Ele consegue livrar esse homem dessa obsessão antiga que ele tinha. Gente, naquela época não falava obsessão não, tá? A palavra obsessão, caso eu não me engane, ela surgiu com o espiritismo. Obsidiado é aquele que o espírito toma a mente e começa a dominar a criatura encarnada. E possesso é aquele processo onde esse obsessor toma conta mesmo, totalmente. Kardec nos ensina que são 3 estágios dessa obsessão. Começa com a obsessão simples. Uma coisinha aqui que de repente eu não queria fazer, mas eu faço, né? De repente aquela vontade de ingerir álcool. Engraçado, mas eu não usava álcool, por que agora eu vivo com essas ideias? E de repente a gente até vence e não faz. Essa é a obsessão simples, em que esse espírito, esse obsessor, ele continua fazendo ninho na nossa cabeça e começa aos pouquinhos, mexendo exatamente com as nossas deficiências. Vamos dizer que eu sou uma pessoa agressiva, gosto de bater nos outros. Eles vão trabalhar em mim essa agressividade. E muito interessante é que eles conversam na nossa cabeça usando a primeira pessoa. Vamos dar o exemplo do álcool de novo. Eles não dizem, esses obsessores, eles não dizem na minha cabeça assim: Regina, vai ali e toma uma dose de pinga. Não. Eles colocam na primeira pessoa, eu mesmo falando comigo, eu vou tomar uma dose de pinga. Vocês entenderam? A perspicácia. Então, obsessão simples é quando a gente se vê limitado. Engraçado, eu queria ir em tal lugar, mas eu resolvi não ir. Eu não queria mais ver essa novela, mas agora eu estou viciada nela, nessa programação da Plim Plim, né? Então, essas coisas assim que a gente vai levando como normal. Depois dessa obsessão simples, quando ele vê que já está meio que dominado, ele passa para a fascinação. Na fascinação, ele vai trabalhar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que eu já trago dentro de mim. Entendeu? Já vai assim me enaltecer de forma a elogios, nossa, como que eu sou, né? Eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente começa a ficar fascinado e aí ele aproxima, já nos mostrando a presença. Mas como que ele mostra a presença? Sempre com as coisas boas. Aí ele vai contar na nossa cabeça uma história bonita,
ele vem trazer um romantismo, ele vem mexer com coisas que a gente gosta. Ah, põe aquela roupa assim, assim. Ah, vai em tal lugar que você está com vontade de ir. Na obsessão simples, ele já colocou essa vontade, ele já nos estudou no íntimo. Nessa obsessão pela fascinação, ele vem fazer a gente tirar de dentro da gente aquilo que a gente já tem, né? Uma corrupção, um roubo, assassinato, a violência, viciação pelas drogas, das mais diversas, do cigarro a... eu não sei qual que é o topo aí das drogas, vamos colocar a cocaína. E outros mais, viciação sexual, pornografia, e por aí afora, eu vou aflorando o que eu já tenho dentro de mim, porque eu fico fascinada. Primeiro, eu fico fascinada por mim mesma, porque eu sou maravilhosa. E segundo, pelas histórias, já começa a nos acordar no meio da noite, a gente já acorda com aquela ideia na cabeça, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou roubar alguma coisinha lá no meu escritório, na empresa onde eu trabalho. Então já começa a trabalhar na nossa mente essa fascinação, ele começa a nos fascinar. E eles, como são invisíveis, todo mundo fala que a maior arma de um obsessor é a violência. Não é, não. A maior arma deles é que eles são invisíveis. A gente não vê. E a gente não sabe o que está se passando lá no íntimo dele. Porque ele está passando para a gente, nesse período da fascinação, só coisas boas, só coisas belas, só coisas bonitas. E aí ele já começa a interferir no relacionamento do casal, interferir na situação dos filhos uns contra os outros, fazer desavença dentro de casa, e a gente vai sempre justificando. Não, quem está me passando para me agir assim é meu anjo protetor, é o meu guia espiritual, é meu mentor, porque ele chega e fala que ele é um espírito de luz. Como ele é invisível, a gente cai nessa balela. E não pensa que são ignorantes não, tá? São conhecedores da Bíblia. Eu já trabalhei em reunião de desobsessão e já tive tete a tete bate-papos de alto nível com esses espíritos. Eles têm sabedoria, sim. Porque todo mundo pensa que o obsessor tem 2 chifrinhos, tem pé de cabra, tem olho vermelho, estalando de vermelho. Não, é uma pessoa como qualquer outra. E ele faz essa dominação exatamente por essa sabedoria que ele tem dentro dele. Ele conhece a nossa mente, ele sabe aonde mexer nos nossos neurônios, sabe? Aí ele vai dominando. No caso aqui do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, esses indivíduos que ele cura, já é o 3º passo, que é a possessão. Há alguns anos, bastante tempo, o movimento espírita tirou essa palavra possessão, que é o que Kardec usa no livro dos médiuns, e transferiu essa palavra por outra, subjugação. É mais ou menos a mesma coisa. Porque falaram que possessão é pesado. Eu não acho. Possessão, tomou posse. A pessoa está possessa, está possuída. Esse é o 3º e último estágio. A possessão é quando ele que domina mesmo. Aí já não tem a nossa participação, já é aquele domínio mental mesmo. Ele toma conta das nossas atitudes, dos nossos atos, e aí a gente vai fazer aquilo que ele quer. Não interferimos nós, não interferimos mais. Aí são os casos de loucura. André Luiz, num livro chamado Ação e Reação, daquela coletânea Nosso Lar, ele vem dizer para nós
99% das pessoas internadas nesses hospícios é processo obsessivo, é possessão. Tem um livro do Dr. Inácio Ferreira também que ele fala de possessão. Era um jovem internado no hospital psiquiátrico em Uberaba, encarnado, tá, gente? E esse jovem, ele estava possesso com o espírito de Torquemada, que era aquele inquisidor que queimava, mandava queimar as pessoas nas fogueiras. E esse Torquemada tomou esse menino, era um jovenzinho. Doutor Inácio passou apertado para curar esse jovem. Ele aliava a psiquiatria, eu já até comentei sobre isso, aliava a desobsessão. Então ele foi conversando com esse Torquemada, ele foi conversando com ele de uma forma em que ele foi afastando o Torquemada devagar, até que chegou aquele momento crucial que ele conseguiu. O rapaz desmaiou, ficou muito tempo desmaiado, foi assim, uma loucura o que aconteceu. Esse rapaz, ele vivia isolado num quarto, tipo uma cela, que tinha portas de ferro e de grades, porque ele não podia ver fogo. Se ele visse um fósforo, um isqueiro, ou se deixasse ali na cozinha onde tinha um fogão, ele botava fogo. Queimava mesmo as coisas. Foi uma possessão, assim, uma coisa de doido. Então, estar possesso é porque está possuído. A mente já não domina mais. É aquele ou aqueles. Que tem uma outra passagem em que Jesus fala de... Como é que é? Jesus fala de legião. Quando o espírito está lá com um homem, é aquela passagem dos porcos. Ele então fala para Jesus: o meu nome é legião porque somos muitos. Aí é que é a possessão mesmo, aquele grupo de espíritos que tomam a mente e que até brigam entre si para possuir aquele encarnado. Gente, não pensa que isso é raro, não. Isso acontece muito. Presta bastante atenção no seu pensamento. Nós temos mania de pensar e não analisar o nosso pensamento. E pergunta mesmo: será que esse pensamento é meu? Eu é que estou pensando isso? Ou estão colocando isso no meu pensamento? Não tenham dúvida disso. Começa com as coisas simples. Nunca um espírito vem, toma o outro, põe ele possesso de uma hora para outra, porque não vai conseguir. Ele vai tomando, né, as funções cerebrais, que eu não sei explicar a função do cérebro, mas ele vai tomando, né, devagarinho os feixes do cérebro, ele vai adquirindo essa possessão de ser dono. Ele vai acoplando o cérebro dele ao nosso. Vocês devem estar assustados, mas é isso mesmo, tá, gente? E a gente lida com isso há milênios. A gente não lida com isso agora, que tem muito terreiro de Umbanda, de Candomblé, que tem muito centro espírita explicando, tem as obras básicas. Não. O Velho Testamento está cheio de possessão, cheio de espíritos mandando na cabeça dos outros. Se a gente for ler a história de Jó, né? Quanta obsessão que ele sofreu, ele e toda a família dele. Ele chegou, inclusive, a perder filhos. Ele chegou a perder bens por conta disso. Então, quando André Luiz fala que as clínicas de louco estão cheias de obsessores em cima daqueles pacientes, que já perderam o tino, já perderam o sentido próprio. Ele só age de acordo com esses espíritos querem, tá? E se a gente for olhar o nosso planeta, vocês já viram relatos de pessoas que matam, de pessoas que roubam, de pessoas que corrompem? São tranquilos.
Tem assassinos que falam, matei 20, matei 30 e se eu sair da cadeia eu mato mais. Tem. E tem um outro caso, você já deve ter visto, em que a pessoa, depois que comete o crime, ela fica abobalhada e quando ela vai ser inquirida, perguntada lá na polícia, ela fala, eu não lembro de nada, eu não sei. Eu fiz isso? Foi eu, não. Tem muitos casos assim, em que a pessoa perde completamente o sentido. E aí ela não lembra daquilo que ela fez, porque não foi ela. Mas por que esses espíritos fazem isso? Eles querem sangue, eles querem sofrimento, eles querem também se vingar de algum encarnado que eles não gostam. Então eles usam esse médium, principalmente, a mente dessas pessoas sensitivas, tá? Então Jesus, ele entrou nessa casa para curar esse endemoniado. Não está aqui, mas está no Evangelho de Lucas. Por isso que eu falei que eu ia misturar os três, Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão. Outra vez porque onde Jesus estava, a multidão estava atrás, né? De tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Olha que interessante. Era tanta gente que não dava tempo para ir lá na mesa ou na cozinha, não sei, para poder almoçar ou jantar ou fazer um lanche. E aqui eu vou dar a minha opinião própria. Pode ser também que não podia comer pão porque a multidão comia. Porque onde reúne pessoas, pode saber que quer comida. A gente brincava lá na Celuz, que é a casinha que eu montei e que me tomaram. A gente brincava porque a gente tinha um bolinho, um biscoito, um chazinho depois da reunião pública. E a gente brincava com o ensinamento de Jesus, que ele fala assim, onde houver 2 ou mais reunidos, aí estarei. Não tem essa frase de Jesus? E aí eu brincava com o pessoal, onde estiver 2 ou mais espíritas reunidos, pode contar que tem que ter comida. É um tal de procurar comida, fica 50 minutos na palestra e já sai com fome, quer comer de qualquer jeito. Então, eu também imagino aqui, quando Marcos diz, nem podiam comer pão, é porque o pessoal devia devorar tudo que tinha por ali, né? E quando os seus são os parentes de Jesus, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Tem gente que acha que Jesus era filho único. Não, tá? Depois do nascimento de Jesus, Maria teve mais 4 filhos. Inclusive, um muito parecido com Jesus. Dizem que muito bonito, que tinha fisionomia igual a de Jesus, que era Tomé, também chamado de Dídimo. Então, eles estavam nesse ambiente. E os seus, quando o ouviram, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Olha isso, tá louco? Onde já se viu uma pessoa tirar o demônio do corpo da outra? Naquela época falava corpo, tá, gente? Hoje a gente sabe que é mental. Na possessão toma o corpo também. Então, está fora de si. Queriam prendê-lo. Aliás, tudo que Jesus fazia, ele era criticado. Curava um cego no sábado, era criticado pelos escribas e fariseus porque não podia curar no sábado, sem olhar o que foi feito de bom para aquele cego, para aquele paralítico, para aquele mudo, para aquele surdo. Não, olhava, era o tal do sábado que não podia curar. Então, os próprios da sua família queriam prendê-lo, dizendo que ele estava fora de si, que ele estava louco.
E os escribas estavam ali. Onde Jesus estava, podia saber que os escribas e fariseus estavam por ali, para ficar de olho nele. Porque nós vamos ver no final dos evangelhos de todos eles estavam sempre querendo armar uma cilada para pegar Jesus. Gente, mas por quê? Vamos analisar aqui. Na verdade, todo aquele que já passou por aqui e aplicou o ensinamento adiantado dessa época em que estamos vivendo, foi criticado, preso e até morto. Vamos ver alguns aí? Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Prenderam Mandela por muitos anos, por querer, se livrar daquela escravização lá na África, e por aí afora, quantos que foram criticados. Francisco de Assis era criticado pela igreja até dizer chega, não concordava com aquela humildade, com aquela simplicidade dele. E esses por aí que a gente está comentando, a maioria foram mortos, inclusive os 12 apóstolos de Jesus. 11, porque um suicidou por conta própria. Tiveram mortes horríveis, crucificados, apedrejados. Todo mundo que quer trazer um ensinamento à frente daquela época, eu aprendi com Jean Valjean, ele fala que tem um termo em alemão chamado Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? O Zeitgeist é fora de época. Você está ensinando uma coisa que as pessoas daquela época não estão preparadas para ouvir, elas não aceitam. E foi o que Jesus veio fazer. Andar por cima das águas, ressuscitar mortos, curar os doentes, libertar os possessos, os endemoniados e muito mais coisas que ele fez. Então, desde criança que ele era criticado, que ele era doido. Essas pessoas são todas. Eu já fui considerada doida, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu já fui encaminhada a muitos psiquiatras, já fui encaminhada para muitos psicólogos por ser considerada doida, pelas coisas que eu ouço, pela minha mediunidade sensitiva, que é reconhecida, está no livro dos médiuns. Eu não sou de incorporação, eu sou sensitiva. Então, eu solto às vezes, hoje em dia eu tenho muito cuidado pela minha idade, eu não quero sofrer esse tipo de crítica mais. Mas eu sempre fui muito criticada pelo avançar, Pra vocês terem uma ideia, eu quis implantar na Celuz, que é a casinha que eu inaugurei, eu quis implantar lá um tipo de escambo. Como a gente recebia muita roupa usada, mas é muita, sacolas e mais sacola, porque o que todo mundo gosta de empurrar para o centro espírita é roupa usada. E eu nunca concordei em vender coisa usada, porque eu estou ganhando, a pessoa nem quer aquilo mais, e muitas vezes chegava sujo, eu trazia para casa para lavar. Então eu imaginei um sistema de troca. Aquela pessoa que fosse cuidar do jardim, aparar uma grama, que a gente tinha um jardinzinho na frente da casa. Aquela pessoa que se oferecesse para varrer a casa, que sujava muito, para consertar uma torneira, para me ajudar a limpar o poço. Lá era água de poço. E de vez em quando tinha que consertar a bomba, tinha que limpar aquele poço, higienizar em volta. Então eu precisava de muita ajuda, alguém que ficasse olhando essa questão desse monte de roupa, porque eu administrava tudo praticamente sozinha. E eu montei para a comunidade que quisesse ajudar, eu fazia aquela mesa de roupas, calçados, agasalhos, cobertor, material escolar, eu colocava ali e falava, agora você pode escolher o que você quer em troca. A casa não tinha dinheiro para pagar. Eu até acho que é um pouco injusto, mas as pessoas aceitavam, sair de sacola cheia de lá, porque eu nunca concordei esse negócio de bazar da pichincha, brechó dentro do centro espírita, eu nunca concordei com isso.
mas fui criticada, mas isso espalhou pela cidade inteira. É o caso de Jesus, porque eu concordo com o escambo. Se você planta uma couve, eu planto uma alface, por que nós não podemos trocar? Por que tem que ter o atravessador no meio? Antigamente a gente dava verdura da nossa horta, o chuchu, o jiló e todos esses legumes, porque a terra é só plantar que ela dá. Por que a gente não pode fazer isso, né? Porque tem o atravessador, que aí entra os impostos para a gente ter que pagar por um pé de alface. Então, Jesus, ele estava fora do zeitgeist, ele estava fora da sua época, ninguém entendia. Tanto é que os próprios apóstolos, quando Jesus anda por cima das águas, eles começam a gritar que era um fantasma, que não era Jesus, era um fantasma. Precisou de Jesus falar, calma gente, sou eu, né? Então, esses escribas diziam, eles tendo descido de Jerusalém, olha só, eles saíram de Jerusalém para ir lá naquela casa para ver o que Jesus ia fazer, estava ali no meio da multidão, eles diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Como Jesus curou aquele endemoniado, expulsou aquele espírito obsessor, eles falaram que Jesus era um demônio. Jesus era um Beelzebu. Ele estava expulsando por Beelzebu, o rei lá dos demônios, e ainda chama Jesus de príncipe dos demônios. E chamando-os a si, Jesus, presta atenção, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Falei errado aí, né? Como pode Satanás expulsar Satanás? Se eu estou com Beelzebu, como que eu posso estar expulsando um coleguinha meu? Raciocina, gente. As pessoas têm mania. Quantas vezes a minha casa lá, a Celuz, foi apedrejada. Eu chegava lá, tinha os vidros das janelas quebrados. Quantas vezes puseram cartaz pregado na porta, porque lá era um cantão, uma roça, tipo uma roça. Puseram cartaz na porta, escrito demônio, diabo, Satanás. Fizeram uma cruz de cabeça para baixo, pregaram na porta, 2 galhos de cabeça para baixo. Falava que a gente lidava com o demônio. É uma coisa incrível isso, tá? Então, Jesus vai fazer essa pergunta e vai dar agora vários exemplos. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Olha, se o reino de Satanás está dividido, está curando as pessoas vocês estão dizendo que é o Satanás, ele está dividido. Ele faz o mal, mas ele também faz o bem. Ele não pode subsistir, ele vai ser extinto. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Não pode. Uma casa dividida, ela vai chegando ao fim, né? Casais que se desentendem, filhos contra filhos, e por aí vai toda essa situação de dividir. Eu fico aqui e você fica aí. É igual quando a pessoa quer levantar uma bandeira. O outro levanta a bandeira do ista e eu levanto a bandeira de outro ista. Sou comunista, sou capitalista, eu sou lulista, eu sou bolsonarista. E aí a gente começa a dividir. É tudo que as trevas querem. Então Jesus aqui está dando um exemplo da casa. Se ela dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Como que pode Satanás ficar contra Satanás? E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, ele tem fim.
Como pode, olha só como é que pode Jesus, que paciência ficar explicando isso, né? Como que pode Satanás expulsar Satanás? Como que pode Satanás estar dividindo a casa dele? Como que ele pode? Ele está obsidiando uma pessoa, mas ele mesmo está em dúvida. Se eu recebo Satanás, como é que eu posso estar expulsando uma criatura que é da minha casa, que é do meu grupo? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. O que é manietar? É prender, é acorrentar. Então, Jesus aqui está falando dele. Como que ele pode defender, fazer o bem, e Satanás vai deixar? Não vai manietar? E a casa aqui, Jesus também está falando desse corpo. Esse corpo é seu, esse corpo aqui é meu. Deixa ninguém dominar, não. Deixa ninguém dominar a sua mente, seu coração, a sua vontade. Não caia nessa armadilha, né? Então, ele está colocando que primeiro precisa manietar, precisa amarrar. Então, se Satanás quer roubar do valente, ele precisa primeiro amarrar esse valente. Como que Jesus estava solto? Como que Jesus conseguia expulsar o Satanás? Porque ele tinha domínio. Ele não foi amarrado. Aliás, essa palavra é muito usada pelos nossos irmãos evangélicos, né? Está amarrado em nome de Deus. Então, esse vai lá, esse ladrão, ele vai roubar a sua casa. Ele vai conseguir roubar a sua casa. Porque ele vai prender em cadeias o dono daquela casa. E aqui eu tenho até um exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma médium, vocês não fazem ideia que médium excelente. Ela caminhou para o lado da Umbanda, eu fui para o lado do Espiritismo, mas eu sempre dei todo o apoio para ela tinha que fazer aquilo que ela quisesse. A gente morava numa cidadezinha e a minha mãe vivia caindo, e os médicos diziam que era... fugiu o nome agora. Quando a pessoa dá um acesso, cai no chão, começa a babar, né? Então eles falaram que ela tinha, e ela realmente só melhorava quando ela tomava uma injeção, que era o próprio médico que eu corria e chamava, ele já sabia do caso dela e aplicava essa injeção nela. Gente, eu esqueci mesmo o nome, eu tô velha mesmo, tô ficando esquecida. É epilepsia, né? Ela caía, começava a babar, enrolava a língua. Quantas vezes eu lembro, eu criança, eu enfiava a mão na boca dela, que o médico falou, quando ela fizer assim, você tira, puxa a língua dela para fora, senão ela sufoca com a própria língua. Eu tinha pavor disso, a gente fazia. Um dia, ela caiu numa rua, em frente lá um bar muito movimentado, ficou todo mundo em volta, e como sempre mandavam me chamar, era eu, mesmo criança de 7, 8 anos, eles mandavam me chamar, 10 anos, por aí. E ficou todo mundo em volta. Chegou uma senhora que morava naquele bairro, pediu às pessoas para se afastarem, impôs as mãos na cabeça dela e chamou ela pelo nome. Minha mãe, hoje em dia, é chamada de Aparecida, mas ela, todo mundo chamava ela de Maria. Maria Aparecida, eu só usava Maria. Maria, levanta! Na mesma hora, minha mãe estremeceu toda e, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa senhora levou ela para casa dela. Senta aqui, Maria. Eu estou ouvindo o seu caso já tem muito tempo. Todo mundo vem me trazer notícia que você está caindo por aí. Você não tem vergonha de deixar esses espíritos dominar seu corpo? E a minha mãe, mas que espírito? O que é isso? Me explica. Aí essa mulher fantástica,
Onde ela estiver, eu quero que ela receba meu abraço caloroso, meu beijo de amor por ela ter ajudado a minha mãe. Ela falou: Maria, você não deixa ninguém dominar o seu corpo. O seu corpo é seu. A sua cabeça é sua. Quando você começar a dar esses ataques, você tem que dominar o seu corpo. Mas eu tenho uma coisa melhor para te oferecer. Você vai no terreiro de Umbanda aqui do bairro, cujo dirigente é o Nozinho. Você vai explicar isso para ele e você vai ver o que vai acontecer. Minha mãe precisava desenvolver mediunidade, ela era médium. Os espíritos faziam ela cair principalmente em porta de bar. Era um tal de cair. A gente até mudava de calçada com ela, porque tinha medo dela cair, né? Então, tomavam a mente dela e ela se deixava dominar. Vocês acreditam? Ele deu umas instruções para ela, mandou ela adquirir a tal da roupa branca, aquela coisa toda. Lá eles estudavam as obras de Kardec, era muito interessante esse terreiro. E ela apareceu lá no dia da tal da sessão e nesse mesmo dia ela incorporou. E esse homem, Nozinho, ele era bravo. Ele xingava os obsessores, ele mandava: sai Satanás, sai demônio, sai. Vocês acreditam que nunca mais a minha mãe caiu? Nunca mais. Essa senhora ajudou ela, mostrando a ela para não deixar ninguém dominar o corpo dela. E ela foi lá, e é lógico, esse obsessor, ou esses obsessores que a acompanhavam, que hoje eu até sei quem é, e que jogava ela no chão, foram encaminhados, foram retirados. Para esse senhor eu também tenho meu agradecimento, ele ajudou muita gente, foi assassinado, tá? Com facada, assassinado. Essas pessoas têm um final muito triste, são muito odiadas, esses espíritos odeiam essas pessoas que fazem esse tipo de desobsessão, de exorcismo, né? Então, Jesus, encerrando, ele diz assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Aqueles escribas estavam blasfemando contra Jesus, dizendo que ele estava trabalhando para Beuzebu, expulsando os demônios por Beuzebu. Estavam blasfemando. E no último versículo ele vai dizer: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, criaturas que ficam blasfemando contra os trabalhadores da luz. Jesus era luz. Era, não é luz. Como que esses homens tiveram coragem de chamar ele de Beuzebu, chamar ele de Satanás, falar que aquilo que ele fazia era em nome de Satanás. Então Jesus aqui está dando uma lição neles. Vocês estão blasfemando, não é contra mim, não. Vocês estão blasfemando é contra Deus. Por quê? Tudo que Jesus fazia, ele falava que era Deus que estava fazendo. Não era ele, Jesus. E ele fala isso pra gente. Sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Com Deus, né? Quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, é Ele que vai comandar os atos daí por diante. E Jesus sempre dizia: eu não trabalho sozinho. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Acho essa frase linda. E Marcos aqui encerra dizendo: porque diziam que ele tinha espírito imundo. Por isso que Jesus falou: vocês estão blasfemando contra Deus. Porque se esse
demônio, porque naquela época não falava espírito não, tá, gente? Era demônio. Se esse demônio deixou esse homem, não fui eu que fiz, foi Deus. E vocês estão blasfemando contra Deus. Estão chamando Deus de Satanás. Fica aí o ensinamento de hoje. Eu que achei que a passagem era bem pequenina, só 10 versículos, e que a gente fosse encerrar aí com uns 10 ou 15 minutos, ela já foi para 45 minutos, né? Acho que eu falo muito, né, gente? É porque eu gosto de dar exemplo dos dias de hoje, para a gente não deixar Jesus lá naquele armário há 2024 anos, deixa Jesus guardado lá, só para aquela época. Não, Jesus é atual, Jesus é para agora, para os nossos dias também, tá? Que Ele nos abençoe. Vamos comentar rapidamente a nossa frase? Vamos lá. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Então Jesus, numa outra frase, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu estou aqui para aqueles que necessitam de médico. Eu sou o médico dos doentes e não dos sãos. Então eu estou aqui para aqueles que necessitam de arrependimento. Então fica aí o nosso ensinamento de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a tomar conta da nossa mente, do nosso cérebro, porque ele é nosso. Nós reencarnamos, recebemos esse cérebro não para ser comandado por ninguém, nem de vivos e nem mortos. Que Jesus nos abençoe. Fica aqui aquele beijo gostoso no coração de cada um de vocês.